Longa é a noite para o insone, longa é a légua para o cansado. Longo é o samsara para os tolos, que não conhecem o verdadeiro Dhamma. Samsara é o perpétuo ciclo dos seres de vida em vida, o ciclo vicioso do nascimento, morte e renascimento, para o qual os budistas aspiram dar um fim. O renascimento não é visto pelos budistas como uma continuação da vida, mas sim como uma perpetuação da morte. Nós somente renascemos para morrermos de novo. Vida eterna é uma ilusão. A vida não é nada além de nascimento, envelhecimento e morte. Sua continuidade não é bem vista por um budista. A meta budista é o imortal, ou não-morte, que é a única realidade possível, mas que é bastante diferente de vida eterna. O imortal, Nibbana, não é alcançado através do renascimento, mas através do fim dos renascimentos. Nibbana não é a aniquilação da existência ou do ser, porque ser ou existência são apenas ilusões. Nibbana é o dissipar da ilusão de ser e o abandono do apego a ela. Se alguém não conseguir encontrar uma companhia melhor ou igual, então ele deveria, com determinação, seguir sozinho. Não há companheirismo com os tolos. Companheirismo? Este verso insiste que não se deve buscar a companhia de pessoas imaturas. A associação com pessoas imaturas não é de nenhum modo favorável, mesmo para o progresso mundano. O que dizer então para o progresso espiritual? De acordo com o comentário, o progresso espiritual compreende a virtude superior, o insight, os caminhos supramundanos e os frutos supramundanos. Nenhuma dessas qualidades são encontradas nos tolos. Por compaixão, para contribuir no seu aperfeiçoamento, uma pessoa pode se associar com os tolos, mas não deve ser contaminada por eles. Eu tenho filhos, eu tenho riquezas. Pensando assim, o tolo se preocupa. Se nem ele é dele mesmo, como seriam dele filhos e riquezas? Nem ele é dele mesmo. Os tolos se consideram como possuidores de filhos e riquezas. Mas, na verdade, nem eles próprios são deles. Se o eu deles pertencesse a eles, eles poderiam controlá-lo como quisessem. Mas eles envelhecem, decaem, adoecem. Coisas inesperadas acontecem com eles. Dessa forma, como eles podem pensar que são donos de si mesmos? Grãos, posses, dinheiro, todas as coisas que você ama, serviçais, empregados, sócios, nada disso você poderá levar consigo. Terá que deixá-los de lado. Mas todo karma que você fizer, quer seja com o corpo, linguagem ou mente, essa é a sua real possessão. E você deve viver com esse karma. Esse karma irá segui-lo, tal como a sombra segue o seu dono. Todos os seres morrem. A vida termina na morte. Os seres seguem de acordo com as suas ações, experimentando os resultados de suas ações benéficas e prejudiciais. Aqueles que praticam atos prejudiciais vão para os estados miseráveis. E os que fazem ações benéficas alcançam os paraísos. Portanto, pratiquem ações benéficas, colham benefícios para o futuro. A bondade é o fundamento para o que virá depois. Consciente da sua própria tolice, o tolo, por isso, é sábio.
enquanto que o tolo, de fato tolo, é o sábio presumido. Consciente da sua própria tolice, a implicação deste verso é que a verdadeira sabedoria é encontrada no entendimento da realidade. Se alguém está consciente da sua própria tolice, esse entendimento o torna sábio. A base da verdadeira sabedoria é o correto entendimento das coisas, tal como elas realmente são. Aqueles que são tolos, mas que costumam acreditar que são sábios, são, na verdade, tolos, porque esse entendimento incorreto tinge completamente os seus pensamentos. Tolice é o resultado de delusão e ignorância. A ignorância é a raiz principal de todos os males e sofrimentos no mundo, encobrindo a visão do homem e impedindo que ele veja sua verdadeira natureza. A ignorância traz consigo a delusão que engana os seres, fazendo a vida parecer permanente, feliz, pessoal e desejável. A delusão os impede de ver que todas as coisas são, na verdade, impermanentes, sujeitas ao sofrimento, vazias de eu ou meu e, basicamente, indesejáveis. Ignorância é definido como o desconhecimento das 4 nobres verdades, ou seja, do sofrimento, de sua origem, da sua cessação e do caminho que conduz à sua cessação. Como a ignorância é o fundamento de todos os males e sofrimentos, esta encontra-se em primeiro lugar no ensinamento da origem dependente. A ignorância não deve ser considerada como a causa primordial de todas as coisas. A ignorância também tem uma causa. A sua causa é assim descrita. Tendo as impurezas como condição, a ignorância surge. O Buda disse: Bhikkhus, uma origem inicial da ignorância não pode ser discernida, da qual se possa dizer, antes disso, não havia a ignorância, e ela surgiu depois disso. Embora isso seja assim, Bhikkhus, ainda assim, uma condição específica da ignorância é discernida. Como a ignorância ainda existe, mesmo que de forma muito sutil, até a realização do fruto de Arahant, ou a perfeição, esta é considerada como o último dos 10 grilhões que aprisionam os seres no ciclo de renascimentos. Como as 2 primeiras raízes prejudiciais, a cobiça e a aversão, estão enraizadas na ignorância e, consequentemente, todos os estados mentais prejudiciais estão inerentemente associados com ela, a delusão é a mais obstinada das raízes prejudiciais. A vidya é uma das impurezas que motivam o comportamento. Muitas vezes é chamada de obstáculo, embora não faça parte da lista usual dos 5 obstáculos. Ignorância da verdade do sofrimento, da origem do sofrimento, da cessação do sofrimento e do caminho que conduz à cessação do sofrimento é a causa principal que coloca em movimento a roda da vida, samsara. Em outras palavras, é o desconhecimento de como as coisas realmente são, ou do que a pessoa realmente é. A ignorância enubla todo entendimento correto. A ignorância é a cegueira obstaculizadora que nos mantém presos neste ciclo de renascimentos, diz o Buda. Quando a ignorância é destruída e substituída pela sabedoria, a cadeia causal é quebrada, assim como no caso dos Budas e Arahants. No Itivuttaka, o Buda afirma que aqueles que destruíram a ignorância e que romperam a densa escuridão da ignorância não vão mais dar voltas no samsara. Mesmo que por toda uma vida o tolo conviva com um sábio,
ele nunca compreenderá o Dhamma, tal como a colher não sente o sabor da sopa. O Buda apresentou neste verso uma imagem bastante nítida do que está sendo dito por ele. A colher mexe nos pratos. No decorrer do seu trabalho, a colher entra em contato com todas as formas de alimentos. A colher vira para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, virando a comida dessa e daquela forma. A colher continua a fazer isso em todos os tipos de pratos, doces, azedos, adstringentes, etc. A colher continua assim por séculos, até que se deteriore. Mas a afirmação feita pelo Buda é que, mesmo assim, a colher não sabe o sabor dos alimentos. Essa é uma imagem muito apropriada para mostrar o que acontece quando uma pessoa tola se associa com um sábio ao longo de uma vida. Ela não obtém nenhum pingo de benefício de toda essa associação. Dhamma. O termo Dhamma assume vários significados. O significado mais proeminente no budismo é as palavras do Buda. O Buda ensinou ao mundo o que ele experienciou. O processo através do qual o mundo veio a saber sobre esta experiência foram as palavras do Buda, chamadas de Buddha Dhamma, que foram registradas detalhadamente nas escrituras budistas. O modo como os ensinamentos do Buda tiveram início está descrito no Arya Pariyesana Sutta, uma Majjhima Nikaya 26. Existe um podcast desse sutta disponível no acesso ao Insight. Os ensinamentos do Buda começaram assim. O Dhamma significa, em primeira instância, a experiência da verdade que o Buda revelou para o benefício de todos os seres. Mesmo que por um breve momento o perspicaz conviva com um sábio, ele rapidamente compreenderá o Dhamma, tal como a língua sente o sabor da sopa. A imagem do sabor da comida continua sendo usada aqui. O sabor dos alimentos é uma experiência humana universal. Portanto, uma imagem que está associada com o sabor dos alimentos pode ser entendida universalmente. Neste verso, o Buda compara o sábio à língua. A língua tem contato com muitos tipos de comida, mas, com zelo, pode examinar vários sabores, em total contraste com a colher, que não sabe o gosto dos alimentos, mesmo passando sua vida inteira no meio de alimentos. Assim como a língua, a pessoa sábia conhece o sabor da pessoa virtuosa no instante em que entra em contato com ela. Perspicaz, que é vinho em Pali, é aquele que possui vijnana. Neste caso, vijnana implica inteligência. Consciência é um dos 5 agregados, um dos 4 tipos de alimentos, o terceiro elo da origem dependente e o quinto dos 6 elementos. Visto como um dos 5 agregados, a consciência é inerentemente ligada com os outros 3 agregados mentais, que é a sensação, percepção e formações mentais. E fornece a consciência pura do objeto, enquanto que os outros 3 contribuem com funções mais específicas. Seu caráter ético e kármico e seu maior ou menor grau de intensidade e clareza são determinados principalmente pelas formações mentais a ela associadas. Assim como os outros agregados, a consciência é um fluxo e não se constitui de uma substância mental permanente, nem é uma entidade transmigradora ou alma. As 3 características universais, a impermanência, sofrimento e não-eu, lhe são frequentemente aplicadas nos textos. O Buda muitas vezes enfatizou que sem condições não há o surgimento da consciência. E todas estas declarações sobre sua natureza valem para todas as variedades de consciência, seja ela passada,
futura ou surgida no presente, grosseira ou sutil, inferior ou exterior, interior ou exterior, próxima ou distante. De acordo com os 6 sentidos, a consciência se divide em 6 tipos: consciência no olho ou consciência visual, e assim por diante. Sobre a origem independente desses 6 tipos de consciência, tendo o olho, o objeto visível, a luz e a atenção como condições, surge a consciência no olho, ou consciência visual. E o mesmo vale para os demais sentidos. A literatura do Abhidhamma distingue 89 classes de consciência, entre as karmicamente saudáveis, karmicamente não saudáveis e karmicamente neutras, pertencentes ao reino sensual, ao reino da matéria sutil, ao reino imaterial ou à consciência supramundana. Tolos de pouca sabedoria são inimigos de si próprios, já que vivem praticando ações prejudiciais que trarão frutos amargos. Tolos de pouca sabedoria, essas duas palavras são mais ou menos sinônimas, mas a falta de sabedoria intensifica o significado de tolo. A sabedoria é comparada, em alguns textos, com um raio no pico de uma montanha. Aquele raio destrói tudo no topo da montanha. Da mesma forma, os sábios são capazes de destruir todas as impurezas, mas a pessoa tola e a pessoa sem sabedoria não têm essa capacidade de desenraizar as impurezas. As pessoas tolas que carecem de sabedoria cometem ações prejudiciais que lhes trarão resultados danosos. Elas estão sendo inimigas de si mesmas. Não é bem feita a ação da qual há remorso, cujos resultados são sentidos com o choro e o rosto marcado pelas lágrimas. Com o choro e o rosto marcado pelas lágrimas, esse foi o resultado apontado para o tipo de ação que, depois de praticada, é vista com arrependimento. A advertência aqui é para evitar essas ações que levam, posteriormente, ao remorso. O remorso é considerado como o resultado da ação que foi cometida sem nenhuma ideia das repercussões que viriam mais tarde. Mas é bem feita a ação da qual não há remorso, cujos resultados são sentidos com alegria e felicidade. Neste caso, o que é descrito é o resultado de ações benéficas, que não causam arrependimento. O agente da ação refletiu previamente sobre quais seriam os resultados de suas ações. Com essa pré-reflexão, ele praticou apenas ações que não vão levá-lo ao remorso. Quando a ação prejudicial ainda não frutificou, o tolo pensa que ela é doce como mel, mas quando ela frutificar, o tolo irá sofrer. Muitas vezes, esse tipo de ação prejudicial é caracterizada como akusala. Akusala implica não saudável. Elas são aquelas volições kármicas, as consciências e os outros fatores mentais concomitantes a elas associadas, que são acompanhadas pela cobiça, ou ódio, ou apenas delusão. E todos esses fenômenos são causas para resultados kármicos desfavoráveis e contêm as sementes de destinos e renascimentos infelizes. Mês após mês, com a ponta do capim, o tolo ingere o seu alimento. Ele não vale 1/16 daqueles que compreendem o Dhamma. Este verso se refere àqueles que praticam austeridades extremas e auto-mortificação. O Buda, muito cedo em seus ensinamentos, desconsiderou as austeridades como meios de realizar a verdade. Igual ao leite é a ação prejudicial, tão lentamente azeda.
mas latente permanece no tolo como as brasas cobertas por cinzas. O leite tem que se submeter a determinados processos antes de azedar. Ocorre o mesmo com as ações prejudiciais. Elas não começam a mostrar seus resultados desfavoráveis até que se passe um certo tempo. Porque o processo é de longo prazo, o malfeitor não pode ver imediatamente os maus resultados de sua ação. Isso faz com que ele cometa o mal sem ver os resultados prejudiciais que isso trará no futuro. Deveras em seu detrimento, o tolo obtém conhecimentos. O seu bom caráter arruinado, as suas boas qualidades destruídas. Esse verso enfatiza que até mesmo o conhecimento das pessoas tolas lhes trazem a destruição. O conhecimento precisa de outros refinamentos, como a capacidade de usá-lo de forma que nenhum mal seja feito para si mesmo ou para os outros. As pessoas tolas, apesar de poderem adquirir alguma habilidade, estão desprovidas de sabedoria para usá-la corretamente. Uma é a busca pelo ganho mundano, outra, o caminho que leva a Nibbana. Claramente compreendendo isto, o bhikkhu, discípulo do Buda, não se lambuza com as oferendas recebidas, entregando-se, ao invés disso, ao afastamento. De acordo com o Nidesa, o afastamento é de 3 tipos. Afastamento corporal, ou seja, viver na solidão e distante dos objetos sensuais. Segundo, afastamento mental, ou seja, o afastamento interior dos objetos sensuais. Terceiro, o afastamento de todo o substrato da existência. Na descrição do primeiro jhana, as palavras afastado dos prazeres sensuais se referem ao afastamento corporal. As palavras afastado das qualidades não hábeis se referem ao afastamento mental. As palavras nascidos do afastamento se referem à ausência dos 5 obstáculos.